Pessoal, quero trazer uma história aqui. O governador Tarcísio de Freitas utilizou uma aeronave do governo de São Paulo para ir ao ato de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, agora no último domingo. Na manifestação em Copacabana, Tarcísio criticou o governo Lula, criticou o judiciário e ironizou também a punição que foi dada às pessoas que participaram do 8 de janeiro. Vocês entendem que há aí um desvio de finalidade do uso da aeronave paulista para uma manifestação de Jair Bolsonaro, hein, Gustavo Segré? Eu sinceramente não sei. Sinceramente não sei. Eu imagino que o governador precisará da sua forma de se locomover e deve ter usado o avião da governação. É que eu te fiz essa pergunta porque você sempre é uma pessoa muito crítica ao uso do aparato público para questões que não sejam necessariamente públicas. Por isso, não sei se procede. Não sei. Talvez, se fosse uma questão de valores, está indo para uma questão particular, poderia ter ido ou com seu dinheiro ou através de um avião de linha. Mas aí busco a isonomia, Evandro. A gente tem que criticar e deveríamos criticar a todos. Se a determinação jurídica normativa permite isso, podemos criticar porque seria uma questão particular para isso. Mas aí deveríamos incluir também pessoas que utilizam voz da FAB para ir numa festa, voz da FAB para ir numa escola de samba. Então, se a gente incluir todo mundo, eu concordo. Todos estão errados, inclusive o governador Tarcísio. Agora, se vamos falar sobre o governador Tarcísio e não vamos falar sobre ministros que usam, ou ministros de qualquer coisa, do judiciário, do executivo, congressistas que usam o avião da FAB para ir num casamento de um conhecido, então aí não me parece que seja muito criterioso criticar somente a um quando o outro faz a mesma coisa e a gente nem fala do assunto. Como é que você avalia, Piper? Perfeito. Eu acho que o que dá em Chico, dá em Francisco. Então, eu sou contra esse tipo de uso. O ano passado eu falei aqui umas 10 vezes a questão do Arthur Lira, por exemplo, lá na Sapucaí, além da questão de estar desfilando ao lado de um bicheiro, né, de um criminoso, e já inclusive com várias condenações e tal, ele também acabou se deslocando com uma, aeronave oficial. Então, está errado. E só para voltar à questão da isonomia, eu não disse na resposta anterior, mas, por exemplo, Segredo, estou levantando aqui também, até porque eu conhecia bem essa história, 11 dos 25 secretários de Tarcísio acumulam cargos em conselhos estatais e incham salários. Eu condeno essa prática, já condenei muitas vezes, isso é recorrente no Brasil todo, infelizmente, e isso tem que acabar, porque isso é um puxadinho para poder aumentar a remuneração de autoridades. Fala, Gani. Perfeito que o Segré colocou. O Jornal Estado de São Paulo fez já há um tempo um levantamento, de congressistas, figuras poderosas do parlamento, ministros de Estado, do Executivo e ministros do Supremo com uso de aviões da FAB. E os números eram escandalosos, né? Então, assim, evidentemente que há um desvio de finalidade, porque você não consegue fazer 60, 90 voos num espaço tão curto de tempo só de compromissos oficiais. Portanto, a regra tem que valer para todo mundo. Democracia, para mim, o principal conceito de democracia é igualdade da lei para todos. Ô Zé Maria, quero te ouvir sobre essa ida aí de Tarcísio de Freitas e o fato dele usar, então, um avião do governo para participar dessa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria chamar a atenção aqui para a honestidade intelectual do Segré quando ele diz eu não sei. E olha, Segré, é verdade. É muito difícil separar uma coisa da outra. É muito difícil você separar um governante da sua atividade privada, da sua atividade particular. E veja bem, ele mora no palácio, onde tudo é pago pelo governo, a família dele. Então, veja bem como é complicado. Eu já contei aqui uma história no Supremo Tribunal Federal, quando um advogado fazia uma defesa sobre dinheiro público, o advogado disse, mas esse dinheiro aí já não era mais público, era privatizado. O ministro do Supremo levantou e falou assim, doutor, dinheiro público nunca é privatizado. Aí o advogado respondeu, porque se não fosse assim, a sua esposa, quando fosse no supermercado, teria que fazer uma licitação. É dinheiro público, ou seja, existem dificuldades para definir isso.
Me lembro de quando o Henrique Meirelles chegou aqui para a presidência do Banco Central, ele tinha uma segurança enorme, 2 carros na frente, 2 atrás, uma segurança maior até do que ministros e tal, e eu estranhei. E um assessor dele me disse, olha, Zé Maria, ele é obrigado a isso. Ele deixou a diretoria de um banco internacional e durante tanto tempo ele se obriga a condições anti-sequestro e tal, e uma das condições é ele tem que andar com essa segurança. Então, um governador, um presidente da República, quando ele decide, o Zema vendeu todos os aviões, pegou o helicóptero dele e deu para o Corpo de Bombeiro, o avião, o jatinho do Estado de Minas para transplante e tal, mas eu vou te falar, o governador, quando faz de forma privada um deslocamento desse, fica mais caro e muito mais complicado para o Estado. Por quê? Porque ele, governador, se obriga a um processo de proteção que existe aqui na presidência. Tem que ter ambulância, tem que ter um batedor, tem que ter um carro reserva, se um der problema o outro tem que entrar. Então, existem condições. Então, é difícil, Segré, você tem toda a razão, de separar o cidadão do governante. Então, numa situação dessa, é muito mais prático e mais fácil e mais seguro para o governador de São Paulo ir no avião com sua segurança.